sou mestrando do Programa de Inovação na Construção Civil, da PoliU, em orientação do José Rolfo Scarati Martins e a orientação da professora Brenda Chaves Leite. Também queria agradecer, né, a organização do GIT, a Cris, a Thaís e aos demais organizadores pelo convite, né, a oportunidade de estar podendo trocar aqui, compartilhar um pouco dos meus estudos, e também agradecer ao CTH, né, pelo apoio técnico, financeiro, a bolsa, humano, né, que é bastante importante para o andamento da minha pesquisa. Então, eu vou estar apresentando uma parte, né, da minha pesquisa. Eu estou na metade, na previsão do término, né, no meio do ano que vem. Então, já tem alguns resultados mais parciais e eu vou apresentar o que já está um pouco mais pronto e também, enfim, estar compartilhando aqui, conversando aí com vocês, caso algum tenha alguma ideia para trocar no final. O título da minha apresentação seria o Estudo Comparativo Qualitativo de Tiradores. Na estrutura da minha apresentação, eu vou começar com uma introdução, que não vai ser muito pequena, porque como engenheiro, sim, eu acho que é bastante importante, né, na minha concepção, entender bem o que eu estou fazendo, né, e para que eu estou. Então, eu vou falar um pouco do objetivo, né, da minha apresentação, dessa parte da minha dissertação, apresentar a minha metodologia que eu vou estar aplicando, resultados parciais, as minhas considerações desses resultados e umas dificuldades que eu fui encontrando aí, né, que é o título da minha apresentação, nessas dificuldades no monitoramento que ainda vão ser avançadas. Bom, eu começo aqui minha apresentação fazendo um breve recorte histórico, né, do Clube de Roma de 1968, né, onde pesquisadores do MIT fizeram as primeiras projeções globais do clima, né, apontando, né, a nossa não sustentabilidade, né, global, de acordo com o modo de vida que nós estávamos tendo e estamos tendo até hoje, né, com uma exploração de recursos naturais de maneira muito extrema, né, muito danosa, enfim, né, o turismo que nós estamos tendo e tivemos também no passado, e desde então, né, desde essa década de 60, de 70, veio crescendo, né, esse conceito, né, do desenvolvimento sustentável, né, que de alguma forma acredito um pouco no crescimento econômico como uma forma de estar superando, né, essa crise climática, a crise social. E como a gente pode observar nesse gráfico superior da direita, né, que eu peguei do IPCC, do AR6, né, esse último relatório publicado, durante todas essas décadas a gente não teve realmente resultados, né, na redução da temperatura global histórica ou enfim, questões desses. A gente houve só esse crescimento bastante acelerado da temperatura, né? Atualmente já está 1,26, segundo essa imagem, acima dos níveis pré-industriais, né? E um outro fator, né, que a gente consegue já observar esses efeitos das mudanças climáticas, que não estão sendo muito efetivamente mitigados. Eu peguei essas duas notícias hoje mesmo, né, que 2023 deve ser o ano mais quente, em 125 mil anos, dizem os cientistas aí da União Europeia. Também outros impactos que também já acontecem no presente e vão acontecer cada vez mais no futuro, né? Como essa inundação da Líbia, que teve 11.300 mortos, né? Em somente um evento extremo, o que é bastante assustador, né? E alguns cientistas, né? O grupo de alguns cientistas já estão alertando, né? Já estão anunciando um estado de emergência climática para a gente estar em alerta, né? De que esse modo de sustentabilidade que nós temos que aplicar, né, esse modo de tentar reduzir as mudanças climáticas, não está sendo efetivo, né, tanto no presente, para alertar a gente no presente, mas quanto no futuro. Esse gráfico também, no canto direito inferior, que eu também retirei do relatório do IPCC, já aponta aqui, né, diversos cenários, né, um cenário mais pessimista acaba em 2100 com 5,5 graus Celsius, mais ou menos, né, acima dos níveis pré-industriais, o que é bastante catastrófico, né. Então, essas mudanças, de certa forma, que já estão presentes, já estão afetando muita gente, né, já está impactando de maneira bastante extrema, e também os impactos lá na frente são inevitáveis, né, muitos impactos serão inevitáveis. Então, surge a importância da gente começar a adaptar, né, nossa sociedade, nossas comunidades, nossas cidades,
ao clima atual, né, que ainda temos muitos efeitos negativos, e o clima do futuro, né? E eu acredito que mais ainda que ações de mitigação, as ações de adaptação são mais relevantes no momento atual de emergência climática, né? E esses efeitos, eles acabam impactando, né, diferentemente diversos territórios, né? Nos meios urbanos, eles acabam sendo mais intensos, né? As pessoas acabam sofrendo mais com esses efeitos, e não só no meio urbano genericamente, mas as pessoas, as comunidades mais vulneráveis acabam sendo os grupos sociais que acabam tendo um impacto maior das mudanças climáticas, né? Aqui eu separei duas fotos, né? Essa superior do alagamento na favela da Linha, que é localizada próximo ao CEAGESP. Essa foto foi de 2020 e temos, né? Para quem conhece essa região, o CEAGESP tem inundação já historicamente há bastante tempo, né? E ainda não se resolveu. E essa comunidade é afetada, né? Tipo, eles perdem, enfim, patrimônio, perdem diversos objetos, tem prejuízos econômicos, né? Aí é um risco também para a saúde. E nessa foto, né, inferior, é uma foto após os deslizamentos, né, que ocorreram na Vila do Saí, em São Sebastião, no litoral aqui da cidade, do estado de São Paulo, no Carnaval, que choveu, acho que um dia 600 milímetros, né? E acabou acarretando diversos óbitos, né? Gerou muitas pessoas desabrigadas, teve um impacto muito grande social ali na região. Isso tudo para estar ilustrando, né, que os impactos das mudanças climáticas, elas vão acabar afetando de maneira desproporcional, né, a nossa sociedade. E de maneira muito mais intensa, principalmente essas pessoas mais vulneráveis, né, vulneráveis socialmente. Então, essas adaptações climáticas, no meu entender, elas precisam ser mais localizadas, né? Elas precisam prioritariamente atender essas pessoas mais vulneráveis, né? Que, enfim, vão sofrer mais, né? Estão mais suscetíveis aos riscos ambientais. E diversos conceitos, né? Existem diversos conceitos de adaptação climática, e o que eu tenho me aproximado mais é um conceito que medidas adaptativas, elas servem para a redução da vulnerabilidade social e a redução dos riscos causados pelas mudanças climáticas. E as soluções baseadas na natureza, ela vem sendo, né, se não a principal, uma das principais abordagens aí que têm sido adotadas por governos, enfim, municípios, né, nas medidas de adaptação. Essa imagem da direita, né, eu retirei do artigo do Eggermont, de 2015, que ele acaba classificando as SBNs em três tipologias, né, e aqui eu vou dar um enfoque, né, no tipo 3, que seria as SBNs um pouco mais relacionadas à infraestrutura verde, né, tipo projetos de engenharia, aqui, né, na imagem mesmo é greening buildings, né, então esverdeamento de construções, ecossistemas artificiais, né, então acaba que, com essa tipologia 3, a gente pode criar, né, novos ecossistemas urbanos, deixando, né, nossas cidades mais adaptadas para o futuro, né, para a gente estar resistindo mais, estar reduzindo os impactos causados pelas mudanças climáticas. E os telhados verdes, né, podem ser enquadrados nessa tipologia 3, né, das soluções baseadas na natureza, e vem sendo já amplamente empregado, né, principalmente na Europa, né, nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente já também tem diversos casos, né, principalmente devido aos múltiplos benefícios sociais e ambientais que podem proporcionar. Aqui eu selecionei nessa imagem, né, eficiência energética, né, a redução do consumo, por exemplo, de ar-condicionado, de aquecimento, ainda na produção de alimentos, né, essa foto aqui da direita é do Shopping Eldorado, mas eles também proporcionam efeitos, né, e benefícios numa escala mais urbana, né, como a redução da ida de calor e também a mitigação, né, dos riscos de enchentes. E esse último benefício, né, as enchentes, elas estão bastante relacionadas ao desempenho hidrológico dos telhados verdes, né? Tanto em aspecto de retenção quanto de detenção. E a retenção aqui seria a redução do volume precipitado, né? Basicamente, a gente tem a precipitação, ela acaba sendo interceptada, parte, né, da precipitação é interceptada pela vegetação, e uma outra parte acaba ficando presa nesses vazios do substrato, né? E então ela acaba não indo para o sistema de drenagem urbana. E a detenção seria o atraso do volume, né, e a redução da vazão máxima. Aqui nessa imagem aqui inferior, a gente consegue observar, né, que essa linha pontilhada seria representando um telhado verde, né, o efeito de detenção, né, redução de uma vazão máxima aqui,
o atraso da detenção máxima, né? Ela ocorre temporalmente depois, e o início do escoamento. Aqui não é muito claro, né? Mas, enfim, acaba sendo também um aspecto bastante relevante de detenção. E o desempenho hidrológico dos telhados verdes depende de diversos fatores, né? Que eu segmentei em dois grandes grupos, né? Que seria o primeiro deles, seria o design, né? Enfim, as camadas que vão estar constituindo o telhado verde, o material de cada camada, as espessuras, o tipo de vegetação, vão influenciar o desempenho hidrológico, né? E aqui, nas imagens da direita, eu separei 3 telhados verdes aí bastante diferentes, né? Uma delas é no favela do Arará, no Rio de Janeiro, que vão ter características bastante específicas, né? O método construtivo, por exemplo, local, né? Sobre essa cobertura tem que ser um pouco menos pesado, né? Devido ao material mesmo da cobertura. Mas também tem essa foto da direita, que tem uma inclinação bastante grande, telhado verde, e essa inferior, que já é um pouco mais tradicional, né, uma coisa mais reta, com uma grama. Mas, enfim, pode abarcar diversos tipos de telhado verde, né, diversas tipologias, na verdade, com diversas espécies, enfim, acabam afetando bastante o desempenho hidrológico. E o outro grande grupo que eu chamo a atenção aqui é as condições climáticas, né, do local. Então, primeiro, nas condições climáticas eu ainda separo em 2 grupos, né, em 2 subgrupos. As condições ambientais, que eu estou chamando, por exemplo, a temperatura, a umidade relativa, a velocidade do vento, que acabam sendo fatores que vão influenciar mais a condição do substrato, né, por exemplo, a umidade do substrato, enfim, né, as condições anteriores ao evento de chuva. E também o regime de chuva, né, que seria a frequência, a intensidade, o volume precipitado. E ainda correlacionando, né, é muito importante atualmente a gente estar observando esses fatores, né, como que eles influenciam o desempenho hidrológico, principalmente nesse contexto, né, nesse cenário de mudanças climáticas, né, que só vai piorar, né, então a frequência pode aumentar, pode diminuir, as intensidades podem aumentar ou diminuir, então é importante esse monitoramento desde agora para a gente também começar a tentar projetar, né, entender como esses telhados verdes vão desempenhar no futuro aí, né. Então, o objetivo aqui da minha apresentação, né, dessa parte da pesquisa, seria determinar o desempenho quali-quantitativo, comparativamente do telhado verde em relação ao telhado cerâmico convencional no clima da cidade de São Paulo, né? Tem aspectos de retenção, detenção e qualidade, né? Que especificamente vou estar apresentando o carbono orgânico total, que é um parâmetro de qualidade que representa a matéria orgânica, né, presente na água. Bom, os materiais e métodos que a gente vai estar utilizando aqui, né, são basicamente 2 protótipos, de um telhado verde e um telhado convencional, como a gente pode ver nessa imagem da direita. Ambos estão localizados aqui no campus da USP, né, no prédio de Engenharia Civil, e o clima de São Paulo, né, de acordo com a classificação Köppen-Geiger, é o CWA, né, que seria um clima subtropical úmido, com verão úmido e inverno seco. As camadas do telhado verde, tem a laje, né, tem uma camada impermeabilizante, uma argamassa para proteção mecânica, né, um feltro, argila expandida, e aí vem o substrato e a vegetação, né. Esse telhado verde, esses protótipos, foram construídos, se eu não me engano, em 2012 ou 2011, né, enfim, e foi plantado, né, inicialmente a grama amendoim. Mas com o tempo que não teve a manutenção, né, a grama braquiária veio colonizando todo esse espaço, né, e realmente dominou, né, não se encontra mais nenhuma unidade, não sei, da espécie da grama amendoim, né. E a área superficial do telhado verde seria de 11,43 metros quadrados, e a área superficial do telhado convencional seria de 4,42 metros quadrados. A área superficial de uma das águas só desse telhado, né? Eles têm 2 águas e a gente só vai estar coletando o escoamento somente de um dos lados. Basicamente, a água ela vai cair, né, sobre esses telhados, tanto o telhado convencional quanto o telhado verde, e ela vai ser escoada através dessas calhas verticais aqui para um vertedouro, né? Esse vertedouro, ele é um equipamento aí para a gente estar conseguindo medir a vazão de saída, né, do escoamento em tempo real, né, com um sensor ultrassônico para a gente estar medindo a altura da lâmina da água nesse vertedouro. E, então, esse escoamento ele vai fluir por amostradores, né, amostradores gravitacionais, que vai coletar 4 amostras. Que agora eu vou falar um pouco, de uma maneira um pouco mais detalhada, qual que é o funcionamento aí
esse sistema de monitoramento que a gente montou para estar fazendo a pesquisa. Aqui, basicamente, né, seria uma representação do vertedor aqui, nessas imagens da direita, né? Então, ele é um vertedor triangular de 45 graus. Esse é um vertedor bastante adequado a um intervalo grande de vazões, né? Então, ele mede com uma acurácia boa, tanto vazões maiores quanto vazões menores. Então, ele acaba sendo um equipamento bastante interessante para a gente estar utilizando, não só no telhado verde, mas em outros equipamentos de infraestrutura verde. E ele também é um equipamento bastante econômico e durável, né? Ele é bastante simples. Então, ele acaba sendo bastante apropriado a gente estar utilizando. Aqui tem uns parâmetros, né, que na literatura de vertedores a gente acaba utilizando bastante, né, que seria o H máximo sobre o P. Acabei não pondo uma imagem aqui explicando o que é cada símbolozinho, mas o H máximo seria a altura, né, do vertedouro, o P seria a altura do ponto do vértice do vertedouro em relação ao chão, né, e o B seria a largura do vertedouro. Mas isso tudo para dizer que ele é considerado parcialmente contraído, né? Isso seria um tipo de vertedouro, né? A gente pode ter o totalmente contraído ou parcialmente contraído. O parcialmente contraído, basicamente, significa que as paredes do vertedouro, né, tanto as paredes laterais como o fundo, eles vão influenciar a saída de água desse vertedouro, né? E isso vai refletir num coeficiente de descarga diferente do que se fosse um vertedouro totalmente contraído, né? Então, é mais para indicando isso. E, basicamente, o vertedor, a função dele é calcular, né, uma vazão a partir da altura da lâmina da água. Se a gente vai utilizar uma equação aí bastante clássica, bastante consolidada na literatura, né, do Shen, de 1981. E aqui, né, o H a gente vai ter para cada medida, o θ, que seria o 45 graus, né, o G seria a aceleração da gravidade, e o CD é o coeficiente de descarga, que é uma questão aí, né? Que a gente utilizou 0,61, que foi o estudo do Gobat, né? Em 2023 ele usou esse valor. Na literatura a gente encontra valores bastante próximos aí do coeficiente de descarga, né? 0,61 a 0,62, 0,59. Então pode ser bastante adequado, né? E esse coeficiente de descarga, esses valores que a gente encontrou na literatura, eles representam certas vazões, né? Onde que quando o coeficiente de descarga ele ganha uma estabilidade, né? Ele fica constante. E mais para frente, esse vai ser um desafio do monitoramento, só para adiantar, né? Mas depois eu vou abordar um pouco mais, de maneira mais detalhada. Mas basicamente é isso, né? O escoamento ele sai do vertedor e ele vai para esse amostrador por gravidade, né? A água ela entra com uma vazão constante, né? Que passa por esse diafragma e vai preenchendo garrafa por garrafa. Aqui só tem 3 garrafas representadas, mas no total são 4 para cada protótipo. E cada garrafa é preenchida em 17 minutos, né? Então a gente tem uma amostra a cada 17 minutos, que totalizaria 68 minutos de monitoramento aí da qualidade da água. A gente também coletou dados meteorológicos, né, para estar auxiliando, para entender o comportamento dos telhados verdes, né, o desempenho dos telhados verdes comparativamente aos telhados convencionais. Esses dados meteorológicos eles foram coletados da estação meteorológica do CTH, né, localizada no CTH, no período de monitoramento de novembro de 2022 a abril de 2023, né, que seria um período mais úmido do ano, né, pega praticamente pega o verão inteiro, né, então é um período bastante específico assim do ano. E as características hidrológicas do evento que a gente vai coletar seria a intensidade máxima, a intensidade média e o volume precipitado, né? São as características da chuva. E as condições anteriores do substrato a gente vai representar com o tempo antecedente de seca para cada evento, né? Então, qual que é o período que não choveu anterior ao evento analisado? Basicamente seria isso. E agora os parâmetros indicadores, né, de desempenho de retenção que a gente vai estar utilizando seria a retenção, né, que tem do telhado convencional e do telhado verde, seria basicamente o volume precipitado menos o volume escoado, e o terceiro indicador, que seria o principal, né, que seria a comparação entre um e outro, seria a redução do escoamento do telhado verde relativo ao telhado convencional, né? Então, entender quanto que foi reduzido o volume de escoamento do telhado verde em relação ao convencional. Os parâmetros indicadores de desempenho de detenção, aqui nessa imagem fica um pouco mais fácil da gente entender, né, mas o primeiro deles seria essa redução de vazão máxima, né, do telhado convencional, que é essa linha cheia,
em relação ao telhado verde, que seria essa linha pontilhada, o atraso dessa vazão máxima, né, que seria esse ΔTP, e o atraso do início do escoamento, né, que seria esse ΔTS. E os parâmetros indicados, indicadores de desempenho de qualidade, a gente vai estar apresentando o carbono orgânico total, né, como já disse anteriormente, e em termos de concentração e no futuro em termos de massa, né, que a gente vai ter os resultados bastante iniciais aqui, não vou estar conseguindo me aprofundar muito porque, enfim, não chegamos nessa etapa ainda, mas vou estar apresentando pelo menos uma palhinha do que a gente tem encontrado aí dos telhados verdes em relação à qualidade. E vamos lá para os resultados que a gente tem até o momento. Aqui eu já separei, né, a gente coletou ao todo 12 eventos, né, naquele período, e aqui eu separei os 4 eventos que a gente teve não houveram escoamento do telhado verde, né, então isso significa que a retenção foi 100%. E aqui a gente consegue observar, né, claramente que foram chuvas pequenas, né, de 0 a 10 milímetros, e foram as menores chuvas que a gente teve, né, os menores eventos que a gente teve em volume foram os eventos que a gente não teve escoamento. Então, isso acaba indicando, né, que até 9,6 milímetros, né, do evento 8, pode ser uma capacidade de retenção do telhado verde, né, dependendo aí das características hidrológicas, enfim, as condições climáticas, mas ele já é um norte, assim, para a gente já estar podendo, enfim, estar nos estudos, né. E aqui são os outros eventos que a gente monitorou, né, ao todo são 7 eventos. Esses eventos houveram um escoamento do telhado verde, e esses são os resultados, tanto em termos de retenção do telhado convencional, retenção do telhado verde, e a redução, né, comparativamente entre um e outro. Então, a gente encontrou aqui uma retenção de 24% do telhado convencional, é um valor aí que pode ser encontrado na literatura. O telhado verde tem 83% de retenção. Ele pode ser um pouquinho mais elevado, mas isso pode ser explicado por diversos fatores, por exemplo, a sazonalidade, a própria tipologia, mas a gente ainda não tem, a gente precisa de mais dados ainda para ter mais certeza ainda se é realmente um aumento significativo, é um número baixo da literatura, e a melhora, né, que seria bastante interessante a gente estar vendo essa comparação, né, então a gente teve uma melhora de 76% do telhado verde em relação ao telhado convencional, né? E todos esses eventos aqui coletados, eles foram chuvas médias, né? Chuvas consideradas médias entre 10 milímetros e 40 milímetros. Na literatura, eles consideram chuvas grandes, né? Em alguns autores, né? Não todos, mas 50 milímetros para cima. Eles já podem apresentar um comportamento diferente de retenção, né? Enfim, resultados diferentes. E aqui eu destaco, né, o evento 10, que apresenta um comportamento um pouco diferente ali da média, não muito esperado, né, principalmente na retenção do telhado verde, que acaba influenciando a retenção, né, comparativamente. Seria de 58%, né, bastante abaixo dos 83% de média, em que está mais de acordo com a literatura. Então eu fui investigar, né, para tentar ver o que podia estar explicando essa redução na capacidade de retenção dos telhados verdes, né, e enfim, a primeira coisa que a gente notou, né, que o evento 9 e o 10, que a gente analisou, eles são eventos consecutivos, né, eles têm um período de intervalo de menos de 24 horas. Esse pluviograma a gente consegue ver bastante clara essa distribuição temporal das chuvas, né, o 9 e o 10 aqui, né. E a gente observa que o evento 9, a gente teve um volume precipitado de 33 milímetros de chuva, né, enquanto o evento 10 a gente teve 12,8 milímetros de chuva. E isso já foi uma coisa bastante que já era esperado que acontecesse, né, mas esse evento 9 influenciou diretamente a performance da retenção, né, do evento 10, né, porque, por exemplo, no evento 9 foi 10 milímetros na chuva anterior, nessa chuva anterior ao evento 9 foi 10 milímetros, e a retenção do 9 foi uma retenção próxima da média, né, enquanto choveu no 33 milímetros para o evento 10, ele apresentou uma retenção bastante reduzida, né, então provavelmente o solo já estava um pouco mais saturado, já tinha uma umidade um pouco maior, então acabou diminuindo os espaços vazios, né, que poderiam estar tá podendo receber essa água que estaria chovendo. E o TAS, né, o tempo anterior sem chuva, ele não foi capaz de estar representando essa variação no desempenho, né, porque o TAS ele foi bastante próximo, né, de 7,6 de um evento e 19,4.
Então, ele não conseguiu explicar essa variação, né? Então, uma das continuidades do meu estudo é considerar o volume precipitado acumulado anterior ao evento, né? Não só o tempo anterior sem chuva, mas o volume que também é precipitado, né? Uma combinação desses fatores poderia estar representando melhor as condições de substrato, né? E explicando de uma maneira um pouco mais efetiva e eficiente essa variação de desempenho. Já em aspectos de detenção, a gente apresenta aqui a redução da vazão máxima, né, de 68%. Foi uma média um pouco mais elevada que encontrada pelo Gobat em 2023, no mesmo período do ano anterior, né, ele utilizou os mesmos protótipos, ele encontrou uma média de 52%, né. Ele só coletou uma quantidade de eventos um pouco menor do que eu, então eu acredito que eventos individuais, assim, eles acabam também alterando muito essas médias, né? Então acaba tendo uma dificuldade para a gente estar comparando médias com poucos eventos, né? Tipo, por exemplo, essas comparações mais estatísticas com poucos eventos. Então é melhor a gente estar fazendo mais monitoramento, coletando um período mais longo, né, e mais variado para a gente estar compreendendo melhor o comportamento dessa redução da vazão máxima. Enquanto os outros fatores, né, o atraso da vazão máxima, o atraso do início do escoamento, 22 e 31 minutos, respectivamente, eles também foram encontrados um pouco baixos comparado a estudos, enfim, na literatura, né? E, por exemplo, a gente consegue ver esse evento 5 de 8 minutos para atraso da vazão máxima, né? O evento 12 de 7 minutos, que é bastante curto, né? E bastante inesperado. Então, o que a gente consegue entender disso é que a água ela não infiltrou em 7 minutos, em 8 minutos. Isso não seria o tempo para a gente estar tendo esse atraso da vazão máxima, né? A gente acredita que, devido provavelmente as condições de substrato, né, a própria vegetação que já está há bastante tempo lá colonizando o espaço, a criação de caminhos preferenciais, né, no substrato, no telhado verde, que facilitem, né, aumentem a velocidade da água que passa, né, que acaba percolando e que acaba indo para o vertedouro. Então, por isso que esses tempos que a gente encontrou são inferiores aos telhados verdes em outros estudos, né? E um outro aspecto também, que é uma explicação para esse resultado, seriam as características das chuvas do clima local, né? Não é só o clima que importa e não é só as características das chuvas, é uma combinação entre os dois, né? Então acaba sendo bastante específico, muitas vezes, o comportamento dos telhados verdes, né? E aqui eu gostaria de estar destacando alguns eventos, né, algumas percepções que a gente foi tendo a partir desses resultados, as percepções iniciais. A gente entendeu que, devido a essa pouca quantidade de eventos, a gente foi fazer uma análise um pouco mais individualizada, né, e a gente observa que o evento 5 e o 12, né, como eu já apontei anteriormente, a gente teve esse atraso da vazão máxima bastante baixo, né, de 7, 8 minutos, e não só essa questão de caminhos preferenciais poderiam explicar esses valores, mas como também esses ambos eventos tiveram intensidade máxima das chuvas bastante altas aqui, né, de 6 e 6,4. Enquanto que, do outro lado, né, o oposto, né, seria o evento 2, que a gente teve o maior atraso aqui, né, de 69 minutos, bastante elevado, né, comparado com a média, com os outros valores, mas a gente também obteve uma intensidade máxima de 0,8 milímetros, né. Então, isso é um grande indicativo que a intensidade máxima da chuva pode ser um importante fator no atraso da vazão máxima, e correlacionando negativamente, né? Então, quanto maior a intensidade máxima da chuva, menor seria esse atraso, né? Isso fisicamente, né, hidraulicamente, pode ser explicado, né, por essa intensidade alta da chuva, acaba criando uma pressão, né, uma pressão hidráulica ali no telhado verde, que acaba aumentando a velocidade de infiltração dessa água, ou até a passagem dessa água pelos caminhos preferenciais que eu falei no slide anterior, né. E um outro aspecto aqui que a gente consegue observar, como no evento 2 e 5 que a gente falou anteriormente, né, a gente tem aqui valores de atraso teoricamente similares, né, 69 para 95, né, de um parâmetro para o outro. O evento 5 a gente teve o mesmo tempo, né, 8 minutos em um, 8 minutos no outro. E no evento 12, a gente teve 7 minutos no atraso da vazão máxima e 73 minutos no início do escoamento, né? Então foi bastante distoante, foi a maior diferença que a gente encontrou em todos os eventos analisados, né? Foi uma diferença de 66 minutos.
E aí eu fui observar o hidrograma, né, o pluviograma desse evento, para tentar observar quais são as possibilidades, o que está acontecendo ali, né? E olhando já de cara, assim, a gente observa, né, que essa chuva ela começou de maneira bastante, bem com pouca intensidade, né, com a primeira hora, né, as primeiras 70 minutos, a gente quase teve um volume muito baixo, né, de chuva. E esse volume de chuva não foi capaz ali, né, de gerar um escoamento do telhado verde. Ele provavelmente só modificou esse substrato, né. E quando veio a chuva mais forte, né, essa parte da chuva um pouco mais forte, essa chuva gerou escoamento rapidamente, né, porque o substrato ele já estava úmido. Então, por isso que a gente consegue ver que esses 7 minutos do atraso da vazão máxima é bastante baixo, então, afirmando, né, reafirmando aqui, estando de acordo com os sentidos naturais que a gente está falando. E esse comportamento, ele é um indicativo para a gente, né, que a variação temporal da chuva, né, a variação da intensidade da chuva no tempo, ele pode ser um importante fator que vai influenciar esse atraso do início do escoamento, né. A intensidade média poderia ser um fator que poderia tentar representar, né, essa variação temporal, mas ela é bastante limitada, né, é uma média, né, então os próximos trabalhos é tentar entender algum parâmetro que vai estar representando essa distribuição, né, temporal, né, se é mais intenso no começo do evento, se é mais intenso no meio do evento, no final do evento, e como isso vai afetar, né, esses parâmetros de performance que a gente está utilizando para comparar um telhado ao outro. E já em aspectos de qualidade, eu acabei fazendo esse gráfico essa semana mesmo, né? Somente de 6 eventos. Não consegui me aprofundar muito nos resultados, mas aqui estão os resultados, né, dos eventos analisados, tanto dos telhados convencionais quanto dos telhados verdes, né? Os telhados verdes, eles estão esses superiores aqui, né, quase que constantes da concentração de cada amostra. Isso já é um comportamento aí bastante interessante de ser observado, ele apresenta pouca variabilidade durante o evento de chuva, né? Então a gente tem uma liberação de matéria orgânica quase que constante. Um outro aspecto que a gente percebeu, né, essa numeração de eventos, ele está em ordem cronológica que a gente foi coletando, né, e a gente também observa que, cronologicamente, essa concentração de saída dos telhados verdes foi decaindo, né? Inicialmente a gente começou em 25 miligramas por litro, 20 miligramas por litro, e esse último evento a gente está em mais ou menos 16, o que pode ser o indicativo aí que, por exemplo, no verão, devido à temperatura, a gente tem ali mais reações, né? A gente tem um ciclo do carbono ali ocorrendo de maneira mais rápida, a gente está liberando essa matéria orgânica de maneira mais concentrada também no escoamento, né? E outra questão que a gente consegue ver também claramente é essa superioridade, né? Esse valor de concentração aqui dos telhados verdes, eles são bastante superiores aos encontrados no telhado convencional, né? O que é um indicativo que a gente vai ter um aumento de concentração de CO2 no escoamento, né, pluvial, que vai depois para a drenagem e acaba indo para os rios. Já os resultados que a gente teve dos telhados convencionais, eles apresentam esse decrescimento, né, quase que exponencial em alguns casos aí, mas ele é bastante característico, né, esse decaimento do comportamento de lavagem, né, o first flush, né, um fenômeno aí, e a água acaba limpando, né, carreando toda a sujeira, né, os sedimentos, a matéria orgânica que está no telhado, o começo da chuva, e então por isso que tem essa concentração mais elevada no início, né, e depois vai decaindo. E os valores, né, das últimas amostras para os telhados verdes, eles apresentam uma estabilidade aí, né, eles tendem a valores também bastante próximos, entre 2 e 4 miligramas por litro de CO2, o que pode ser um indicativo aí para a gente de que esses valores podem estar próximos da deposição úmida, né, de carbono orgânico total. O que seria isso, né? Seria a concentração presente na própria chuva ali, né? Que a chuva lá do céu também, né, não só a superfície, e acaba indo parar enfim, nos amostradores, a gente consegue observar esse comportamento. Então, as considerações aqui, né, considerações finais que a gente observou a partir desses resultados parciais, o telhado verde apresenta uma melhora na retenção e detenção do escoamento pluvial, comparado ao telhado convencional,
e que pode representar uma importante medida de adaptação às mudanças climáticas, reduzindo riscos de enchente nas cidades. E aqui os valores, né, que a gente obteve, as médias que a gente obteve para cada parâmetro encontrado, né. O telhado verde reduziu em 76% escoamento comparado com o telhado convencional, e o telhado verde também reduziu a vazão máxima, o atraso da vazão máxima e o atraso de escoamento, respectivamente, em 68%, 22 minutos e 31 minutos. Agora vamos apresentar o próximo passo, né, que seriam as dificuldades que vêm sendo encontradas aí depois desses primeiros resultados, que tem sido um objeto de estudo atual, né, e eu gostaria também de estar compartilhando essas dificuldades, que eu acho que, enfim, quem for estudar, né, por exemplo, os vertedouros, provavelmente pode também aparecer essas questões também para serem resolvidas durante o seu estudo. E aqui, né, observando os vertedouros, né, a gente estudou bastante os vertedouros e os eventos... Perdão, deixa eu começar de novo. As vazões máximas que a gente encontrou, né, nos eventos analisados, foi de cerca de 100 ml por segundo, né. Aqui a gente encontrou uma entrada convencional no evento número 1, só como indicativo. E foram vazões bastante baixas, né, até menores do que a gente esperava que a gente encontraria, né. E essas vazões baixas, elas vão alterar um pouco o comportamento do vertedouro, né? Como eu já falei no início da nossa apresentação, elas vão alterar o coeficiente de descarga, né? O coeficiente de descarga, ele é válido somente para aqueles valores que a gente utilizou, né, de 0,61, 0,62, quando o fluxo ele é considerado livre, né? Que seria essa foto da direita, né? Esse fluxo ele não tem impacto da tensão superficial, ele não tem impacto da viscosidade desse fluido, né? Ele depende mais da gravidade. Então, esse aqui seria um fluxo livre, que ele ocorre em vazões mais elevadas, né? Temos o fluxo intermediário, que ele acaba misturando o comportamento tanto do fluxo livre quanto do fluxo aderido, né? E o fluxo aderido, ele realmente é quando a vazões são muito passando pela parede do vertedouro, né? Não é um jato que vai para fora. Então, acaba sendo bastante influenciada por outros fatores, né? E esses fatores são representados com o coeficiente de descarga, né? Um coeficiente de descarga, aliás, variado, né? Ele vai variar linearmente, que é o que a gente tem observado. Então, a primeira etapa aqui, para a gente estar começando a compreender um pouco mais, né, o nosso vertedouro, que a gente vai trabalhar nessas vazões super baixas, né? A gente entender, fazer uma classificação ali, né, do fluxo aderido, intermediário e livre para o nosso vertedouro, né? Porque de vertedouro para vertedouro, né, as características geométricas vão variar, e isso vai influenciar esse coeficiente de descarga, né? Então, a gente está fazendo alguns testes já, né? A gente encontrou alguns resultados também parciais, a gente está evoluindo nessa determinação dos tipos de fluxo que a gente encontrou do vertedouro, né? Essa tabela da direita, a gente está tentando classificar para cada tipo de fluxo a vazão mínima e máxima, né? Qual que é o intervalo de vazões que trabalham nesse tipo de fluxo. Então, esse fluxo aderido vai ser de 0 a mais ou menos 20, 40 ml por litro, né? O intermediário vai ser até 80 e 230 ml por litro, e o livre, a partir do intermediário, né, vai ao infinito, assim, né? E, então, né, como eu comentei anteriormente, a gente teve uma vazão de 100 ml, mais ou menos, por segundo, então a gente vai estar trabalhando muito, provavelmente, no fluxo aderido e intermediário, né, que é exatamente aquilo que eu estava pontuando. A gente vai trabalhar com um coeficiente de descarga variado, né, ele não vai ser aquele coeficiente de descarga que a gente utilizou, né, que a gente montou na literatura, né, previamente, que foi utilizado para o telhado verde também. Então, esse está sendo um grande, não problema, né, mas está sendo um desafio que a gente está tentando superar, que seria agora determinar o coeficiente de descarga especificamente para o nosso vertedor e para essas vazões bastante baixas, né. E quando a gente vai na literatura buscar algum auxílio, algum apoio ali conceitual, outras pessoas que já fizeram esses estudos,
a gente encontra muito poucos estudos que tenham avaliado, calibrado, né, os vertedouros, né, triangular de 45 graus, que tenham trabalhado com essas vazões tão baixas, assim, né? Então, vai depender muito da gente também estar fazendo essa calibração no laboratório com o nosso vertedouro que a gente está utilizando. E aqui eu apresento, né, dois trabalhos que a gente encontrou aí na literatura, que avaliaram exatamente vertedouro de 45 graus, o coeficiente de descarga em vazões bastante baixas, são os trabalhos bastante diferentes, né, porque exatamente são vazões maiores. Esse da esquerda, que é do El Hattab, de 2019, como a gente vê aquilo que eu falei, né, o coeficiente de descarga ele está mais constante aqui para vazões maiores, próximo de 0,60. Nesse clean flow, né, que seria o fluxo aderido, ele sai de 1,2 e tem um decrescimento bastante acentuado, né? Depois a gente tem uma outra elevação no Beastable Flow, que seria esse fluxo intermediário que eu chamo, né? O comportamento é bastante peculiar. Enquanto, né, nesse trabalho do Zhang, de 2010, ele também, o objetivo desse trabalho foi avaliar principalmente essa zona intermediária, né, entre o fluxo aderido e o fluxo livre, né, que estão entre essas pontilhadas na vertical, né. E ele trouxe mais uma complexidade, assim, para a compreensão desses coeficientes de descarga. Aqui a gente consegue observar, né, os xizinhos e os triângulos, né, basicamente, quando a gente está fazendo a calibragem do coeficiente de descarga, o método, a gente pega uma vazão e vai subindo essa vazão, né, e vai calculando o coeficiente de descarga para cada vazão. Isso de uma maneira crescente. Ele observou, o Zhang, que se a gente fizer de partir de uma vazão pequena e ir subindo, determinando o coeficiente de descarga, a gente vai ter resultados diferentes se a gente começar de uma vazão elevada e ir descendo, né, as vazões de uma maneira decrescente. E aqui ele traçou exatamente essas duas curvas que ele encontrou no trabalho dele, né? Então isso adiciona uma complexidade maior ainda, porque então por uma mesma vazão a gente pode ter dois coeficientes de descarga relativamente bastante diferentes aqui, né? De 0,65 nesse inferior e esse superior tem 0,80, né? Então, esses são os desafios, né, que a gente está enfrentando, né, que a gente vai trabalhar bastante nos próximos tempos. Caso alguém tenha também ideia, já passou por essas dificuldades e queira compartilhar, vai ser muito interessante. Mas é basicamente isso que eu queria estar trazendo, né, dos meus estudos. Como vocês puderam ver, eles ainda estão em andamento aqui, né? Eu trago muitas reflexões do que eu posso estar trazendo para o futuro na minha pesquisa, o que eu posso acrescentar para a minha pesquisa, e é bastante trabalho ainda a ser continuado, né? Mas, por outro lado, querendo ou não, a gente já pegou 12 eventos para retenção, a gente já consegue ter algumas percepções, né? Alguns insights aí do que pode estar acontecendo. E por último, aqui, né, último slide, já estou acabando, eu queria também estar trazendo algumas reflexões, né, que vão um pouco além do meu estudo mais de desempenho, né, dos indicadores, esses indicadores de desempenho dos telhados verdes, né. E durante meus estudos eu vem surgindo, né, questionamentos, quando eu vou estudar soluções básicas da natureza, medidas adaptativas, telhados verdes, eu vou me questionando, né, vão surgindo perguntas, né. Eu queria estar compartilhando com vocês, caso também vocês queiram estar trocando sobre essas, enfim, estar eu faço uma pergunta, né, que seria adequado importarmos técnicas, tecnologias e processos, aqui especificamente, né, a sofrência da natureza, os telhados verdes, as chuvas dos países desenvolvidos, sendo que no Brasil a gente tem um contexto bastante diferente, né, de onde que foram criadas essas tecnologias, a gente tem demandas bastante diferentes, a gente tem uma composição da sociedade bastante diferente, né, como que seria essa importação, né, será que não seria mais adequado a gente estar apropriando, né, essas tecnologias, enfim, as soluções baseadas na natureza para um contexto mais da América Latina, um contexto mais brasileiro, né? E também as SBNs, né, elas são muito famosas, né, por proporcionarem diversos benefícios sociais e ambientais, mas eu também me pergunto, né, se os benefícios, né, o bem-estar que eles proporcionam,
são para quem, né? E para que custo, né? Por exemplo, o impacto que, por exemplo, um parque urbano vai ter numa zona de classe média alta, e o impacto que esse parque urbano vai ter mais próximo de uma comunidade mais vulnerável socialmente, né? São diferentes. Como que a gente escolhe onde que a gente vai pôr uma solução baseada na natureza, né? Em qual local, né? Em qual território a gente vai estar alocando isso? Então, também é interessante a gente pensar, né? Outros aspectos para as pessoas mesmo, né? Que querendo ou não, as soluções baseadas na natureza estão nos meios urbanos e nas pessoas. E diferentes pessoas por aí, né? Diferentes condições sociais, raciais, enfim. E também, né, esse estudo foi super, né, na dissertação de mestrado, ela está super voltada a esses indicadores de desempenho, né? Mas será que esses indicadores de desempenho técnico, né, eles seriam adequados para todas as aplicações, né? Será que eles são os mais importantes, assim, para a escolha de uma tecnologia ou outra em todas as situações, né? Eu acredito que não, né? Acho que a gente pode considerar diversas outras considerações, né, também. E voltando lá para a introdução, né, a questão do desenvolvimento sustentável, né, é, depois, né, de todas essas últimas décadas que vem acontecendo, será que esse modelo de superação de crise climática, né, essa superação da nossa crise social, será que ela está sendo capaz, né, de superar, de, ou não está, né? Será que no futuro a gente vai alcançar realmente esse desenvolvimento sustentável, né? A gente vai conseguir viver mais em harmonia com a natureza, sem danificar os nossos recursos naturais, né? Isso é um questionamento que eu me faço, assim, né? E acho interessante de estar pensando, ainda não tenho resposta aqui para nada, mas são reflexões que surgem com os estudos, né? E, enfim. Mas era basicamente isso que eu queria estar trazendo para vocês. Acho que eu me alonguei um pouquinho demais. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição.